No último vídeo, apresentamos as funcionalidades dos diversos circuitos que compõem uma fonte chaveada e seus componentes. Prometemos continuar este assunto neste vídeo. Entretanto, resolvemos mostrar uma curiosidade, antes de prosseguir no assunto de fontes chaveadas e sua manutenção. Um upgrade que fizemos em um computador novo, recém-adquirido e em garantia do fabricante. Trata-se de um notebook gamer da Dell, modelo G15530. Trata-se de um computador que veio com processador Intel i5, com 10 núcleos 13450HX, de 13ª geração, 8 GB de memória RAM-D, DDR5, armazenamento de 512 GB de SSD e placa gráfica GP NVIDIA GeForce RTX 3050, com 6 GB de memória gráfica DDR6. Ou seja, um dos melhores notebooks do mercado, atualmente voltado para jogos. O cliente deseja instalar mais 2 TB de armazenamento, SSD e aumentar a memória RAM, pois o computador admite até 32 GB de memória RAM DDR5, permitindo desempenho ainda melhor. Veremos como executar este upgrade de forma segura em um computador que ainda nem mesmo foi usado. Logicamente, já configuramos o sistema operacional, conta do usuário na Microsoft, cadastro no site do fabricante, instalamos o Office e outros aplicativos que o cliente deseja. Feito isso, abrimos o manual e vemos o que o fabricante recomenda para atualizar pelo site. A seguir, devemos avaliar o que o computador suporta, em termos daquilo que o cliente deseja mudar. Iniciamos pela análise das possíveis configurações da memória, na página 16. Na tabela 5 do manual, vemos as possíveis combinações de bancos de memória, por slot. Vemos que podemos colocar mais um ou 2 bancos ou de 16 GB, pois há outro slot, se quisermos colocar 2 bancos de 16 GB. Assim, vamos colocar um banco de 16 GB, com velocidade de 4.800 MHz, no segundo slot. Seguido 8. Vemos que o dispositivo suporta 2 unidades de estado sólido M2 tipo 2230 ou 2280, com interface PCI Express de 4ª geração, tipo NVMe, com até 2 TB. O manual informa que o computador já vem com uma unidade instalada no slot 1. Vamos instalar, portanto, uma unidade M2 2280 de 2 TB adicional. Antes de instalar as novas peças, vamos rever a configuração atual. Como temos o Windows 11 instalado, vamos ao gerenciador de arquivos e procuramos este computador. Então, clicamos lá com o botão direito do mouse. Clicamos na guia Propriedades. Aparecem as informações do sistema e conferimos que possui 8 GB de memória RAM. Temos no manual baixado do site da Dell a seção 4, sobre como trabalhar na parte interna do computador. Isto será necessário para instalar a memória e a unidade de armazenamento SSD de 2 TB adicional. Observadas as medidas de segurança, principalmente a questão da eletricidade estática, devido ao alto grau de integração dos componentes eletrônicos atuais. É preciso estar com o corpo conectado a uma superfície aterrada, evitar roupas de tecido sintético, evitar expor o corpo a correntes de vento e desconectar todas as fontes de energia elétrica do computador, antes de abrir o computador e lidar com as placas do mesmo e as placas de reposição. O manual ainda recomenda usar a inicialização forçada, após desconectar o cabo da bateria do circuito do computador, para descarregar os capacitores do circuito, após abrir o computador e antes de manusear seus circuitos internos. Antes de abrir o computador, vemos no manual uma lista dos parafusos e peças com as quais iremos trabalhar. Também devemos dar uma olhada nas peças que iremos encontrar dentro do computador, antes de abrir. Em seguida, uma informação de onde estão os parafusos que devem ser retirados para remover a tampa inferior do equipamento. Removidos os parafusos e aberta a tampa inferior, temos que, antes de tudo, retirar o cabo que conecta a bateria do notebook, isolando-a. Procuramos uma seção que explica como remover a unidade de estado sólido e como instalar uma unidade de estado sólido. Fazemos o mesmo para a memória. Temos que instalar o banco de 16 GB no lugar do de 8 GB, ou seja, no slot 1.
Agora temos uma boa noção do que vamos ver quando abrirmos o computador. Desconectamos o carregador da bateria. Tomadas as medidas contra a eletricidade estática, abrimos a tampa traseira, retirando os 10 parafusos. Temos um vislumbre, o computador aberto e localizamos os componentes a serem trocados ou acrescidos. Desconectamos o cabo da bateria para começar. Com o cabo da bateria desconectado, pressionamos a tecla liga-desliga do teclado por 20 segundos, para forçar uma inicialização, mesmo sem bateria conectada, conforme recomendado pelo fabricante. Isto força a descarga de capacitores internos e reduz o risco de danificar circuitos internos ou de componentes introduzidos. Retiramos a memória RAM de 8 GB do slot, 1 de memória RAM. Isto é feito levantando suavemente as alavancas de encaixe da placa. Retirada a RAM, colocamos a nova placa. Feito isso, retiramos o lacre para a nova unidade SSD. Cuidadosamente encaixamos a nova unidade no slot 2 correspondente. Então encaixamos novamente a plaquinha de proteção sobre a placa da nova unidade SSD. Verificado o correto encaixe das placas de memória e de unidade de armazenamento SSD, reconectamos o cabo da bateria. Encaixamos a tampa traseira, ainda sem parafusar.
Vamos testar, antes de parafusar a tampa. Para religar o computador, após desconectar a bateria, é necessário apertar a tecla liga-desliga por cerca de 20 segundos. O sistema liga as luzes do teclado, as ventoinhas e não liga a tela de imediato. É feito um autodiagnóstico. A luz do teclado pode apagar e voltar a acender mais de uma vez, antes da tela ser ligada. Este comportamento pode preocupar instaladores inexperientes, a princípio. Foi assim que descobrimos que não funciona colocar dois bancos de memória de tamanhos diferentes nos slots de memória RAM. Religado o computador, vamos ao gerenciador de arquivos e clicamos com o botão direito do mouse, abrimos as propriedades e vemos que agora o dispositivo possui 16 GB de memória RAM. Para que a nova unidade SSD funcione, é preciso formatar. Isto é feito indo em Configurações, a engrenagem à direita da tela da inicialização do Windows. Clique lá e pesquise por gerenciamento de disco. Aberto o gerenciador de disco, aparecerá a nova unidade SSD, desativada. É preciso ativá-la. Escolhemos usar uma única partição e atribuir uma letra à unidade de armazenamento. Escolhemos formatação rápida, no caso de uma unidade nova. Depois disso, voltando às propriedades do sistema, temos uma unidade D, com 2 GB, além de 16 GB de RAM, ao invés de 8, como originalmente. No próximo vídeo, vamos retomar a análise de fontes chaveadas, aprendendo detalhes sobre os testes em seus componentes e funções dos circuitos. Não deixe de dar um like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo.